Maravilha. Boa. Tá bom. Vocês O estão Becas não bem? tem, né? Não, o Becas não vem. O Becas. Não vem. Hoje não. Hoje não. Cara, hoje a gente está recebendo mais uma vez o Davidson. Ele veio aqui a última vez para falar de Taproot. E é o seguinte: a gente quer falar hoje, Davidson, desse mini mint que ganhou um patrocínio, né? Uma ajuda aí do projeto pelo pessoal da Blockstream. Então, eu quero falar disso, mas isso está relacionado à privacidade, basicamente, né? Então, acho que antes da gente chegar especificamente na parte técnica do como é que é, para que serve, como funciona, acho que a gente tem que dar uns passos para trás, começar do básico, bem de leve, a importância da privacidade no Bitcoin, para quem está chegando agora, né? Já teve muita discussão de colocarem coisas relacionadas à privacidade no layer base do Bitcoin, quais são as dificuldades, quais são os trade-offs de fazer isso, por que isso não foi feito e em que pé que a gente está hoje, né? Porque essa discussão acontecia muito antes da gente ter alternativas como a gente tem hoje, como Lightning, Liquid, PayJoin, CoinJoin, etc. Então, a porquê da privacidade? Privacidade é sempre uma coisa boa, principalmente quando se trata de dinheiro. Ele é metade de toda transação que você faz. Então, cara, se você souber as transações de uma pessoa, sabe, você sabe muita coisa sobre a vida dela. E você pode ir desde coisas mais chapéu de alumínio, assim, tipo o governo controlando todo mundo, até coisas mais simples. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a coisa que é mais vendida na Deep Web hoje é dado. Não é droga, não é arma, é dado. Dados que foram vazados de base de pessoa. Por que isso? Porque vai fazer um phishing, vai fazer, ou até mesmo, essa pessoa aqui, ela, né, 6 horas da tarde, está nesse lugar deserto aqui, vou assaltar essa pessoa, que talvez não vai dar nada. Então, tem muita coisa, as piores pessoas do mundo, elas querem ter dados sobre as pessoas para tomar suas decisões. Quanto mais dados elas tiverem, melhor. E pior para você, né? Então, como o dinheiro ele tem essa propriedade de ser metade em todas as trocas, significa muito, cara. É ruim a gente colocar isso em hierarquia, mas eu considero que parte médica, o seu histórico médico e o seu histórico transacional são as últimas coisas que você pode deixar vazar, que diz muito sobre você. Então, é importante, no BTC a gente tem a pseudo-anonimato, né, que é você tem um pseudônimo, lá na blockchain você tem só um scriptzinho, aquele scriptzinho é o que te dá acesso aos seus BTCs, você não tem que colocar seu RG nem nada lá não. Só que isso tem suas falhas, né, tem suas limitações, principalmente um mundo que existem ainda os gateways que são controlados pelo Estado. O que é isso? São as exchanges, esses bancos, fintech que ficam oferecendo serviço. Então, esses caras conseguem juntar ali os bancos de dados deles e te anonimizar, porque talvez, eu não expus o meu endereço, mas eu comprei alguma coisa, o Dolphin comprou alguma coisa de mim e ele me pagou com o endereço dele, que estava tainted, saiu de um exchange. Eles sabem o que aconteceu ali. Então, é bom a gente ter privacidade. Existem as pessoas que delegam para colocar mais features de privacidade, que é um leque, né? Você nunca tem, 100% não privado ou 100% privado. É um leque. Colocar mais features para deixar mais difícil. Algumas delas são mais fáceis de se colocar. Por exemplo, a gente tem um negócio que tem em debate aí, que é o CISA, Cross Input Signature Aggregation. Ele permite uma espécie de um coin join, só que as pessoas não precisam estar ali juntos online na mesma hora cooperando. Você consegue fazer a transação ali sem precisar da cooperação das outras pessoas. Existem outras que são mais difíceis. Por exemplo, existe um negócio chamado confidential transaction, que é quando a quantidade que está sendo transacionada ela não é revelada. Ela fica obscurecida ali por uma chavezinha ali que só quem está enviando consegue saber. Vocês podem ver isso na Liquid. Na Liquid, o amount lá, ele é confidencial. Não tem como saber. Ele usa um negócio chamado Peterson Commitment, que faz isso. Só que aí você perde a inconditional soundness. O que é isso? Se você quiser fazer a conta de quantos BTCs foram emitidos até hoje, se você quiser usar o Excel, você pode. Se você quiser fazer na mão ali, por um, você pode. Pode. Se você tiver com um esquema desses,
aí é um problema porque você tem que acreditar que a matemática por trás disso está certa e que a implementação daquele método está certa. Então, você não tem conditional soundness. E que a federação, né, que está rodando os nodes não está né, cooperando para roubar dentro daquela rede. No caso, se colocasse na main layer, não teria esse problema. Main layer não. Eu estou pensando já em sidechains, né? De Sim. federações. Tá? No caso, o que a Liquid pode fazer ali é roubar seus fundos mesmo. Tipo, falar que você não tem, pronto. Mas nessa parte de fazer um unblind, de, tipo, falar, o valor é isso, eles não conseguem. Porque aí, a menos que tenha um bug lá no software, eles não conseguem fazer isso. O valor, ele está escondido e não tem mais jeito de fazer. Também tem outras mais cabulosas, tipo a Ring Signatures lá que a Monero usa, que tem um problema de privacidade, tem a privacidade boa, mas tem um problema de escalabilidade horroroso. É muito ruim fazer escalabilidade de um sistema desse jeito. Então, é um trade-off. Existem pessoas que estão de um lado e pessoas que estão do outro. O Adam Beck mesmo, desde o começo, ele quer colocar CT, que é Confidential Transaction, on-chain. Ele sempre quer fazer isso, desde o começo. De vez em quando ele coloca lá um tweet sobre isso. E aí tem outros que já falam, perde essa característica do unconditional soundness. Também tem a questão de que esse tipo de transação é inerentemente maior, precisa colocar mais dados, precisa colocar o excess proof, que é como se eu estivesse colocando a quantidade, só que eu não coloco a quantidade em si, eu coloco uma versão encriptada dela, que é a criptografia homomórfica. Então, eu sei que as entradas é menor ou igual às saídas, que é o que eu deveria verificar, só que eu não sei quais são os valores. Eu só sei que é isso por causa da criptografia homomórfica. Só que elas são maiores. Você precisa colocar esse excess amount e você precisa colocar um negócio chamado range proof, que é para, tipo, se o valor for muito alto, você pode fazer igual aconteceu, não sei se vocês lembram, em 2011, do bug do overflow. O cara criou trilhões de BTCs. Para poder prevenir aquilo de acontecer, você precisa provar que o valor da sua transação está entre, digamos, entre 0 e 21 milhões. Porque aí não tem perigo de dar. Só que essas range proof, elas são gigantes. Então, se você for olhar uma transação Ring CT da Monero, uma transação simples, um input, dois outputs, tem tipo kilobytes de dado. Enquanto uma transação simples BTC tem cento e poucos bytes. Então você perde a escalabilidade. Então é sempre um trade-off. Perfeito. Deixa eu só resumir aqui o que você falou para reforçar aí para quem está escutando a gente. Ou seja, a minha pergunta foi por que a gente não implementa códigos de privacidade no protocolo base do Bitcoin? E você falou que que é um leque, né, a questão da privacidade, tem uma matiz grande aí para escolher, não é 0 ou 1, não é binário. E você deu alguns exemplos de privacidade que a gente tem hoje que eventualmente poderiam ter sido implementadas no protocolo base. Por exemplo, você falou de CT, que é Confidential Transactions, que é o que a gente tem hoje na Liquid, que ele omite o valor que está sendo transmitido de um endereço para outro. Nesse caso, seria possível calcular que o limite de BTCs na rede não foi ultrapassado, mas não seria algo tão trivial como é feito hoje, que você pode pegar ali o set de UTXOs e verificar na mão ou no Excel se a conta está certa. E você deu um outro exemplo também do caso de Ring Signatures, que é usado na Monero, que também poderia eventualmente ser implementado no protocolo, mas que teria um problema de escalabilidade, porque as transações são muito maiores e a gente está num caminho completamente inverso, né? Na rede Bitcoin, a gente quer transações menores. A gente colocou cego, então agora a gente está colocando Taproot, a gente quer transações mais condensadas, com menos informação, para ocupar menos espaço no bloco, para que também, enfim, que a gente possa ter escalabilidade. É isso, né? Resumi bem. Davidson. Isso. Perfeito. Tá pelo menos em 2021, esse é o caso, né? É interessante, só um detalhe que eu vejo como interessante, talvez em 2040 a gente vai estar pensando diferente sobre isso, porque o tamanho dessas transações já não vai ser mais grande, né? Vai ser tipo um tamanho pequeno e possivelmente com a experiência nas sidechains, segurança tal, reliability dessa tecnologia, ela passa a ser algo que é considerado
provable, né? Você confia, você passa a confiar naquela tecnologia para colocar ela on-chain. Né? Eventualmente, eu acho que não é tão voar assim, falar que pode chegar a entrar on-chain, algo assim, porque essa soundness, né, de provability é meio idiota, né? Seja, no fim das contas. Porque não é. Ninguém precisa fazer a conta no papel ou no Excel, né? Porque Você Excel confia em vale, o papel não criptografia vale, né? para a coisa mais básica, que é a sua chave, né? Se não, se você já tem uma, não confiança, mas enfim, se você pode, você verifica, né? Mas a maioria das pessoas confia, basicamente confia naquela tecnologia. Então, porque ela funciona, né? Porque não, ela funciona. Então, com o tempo, né, com prova aí de tempo, eu acho que não e como é que chama, né, escalabilidade do hardware, né, em si, da capacidade de memória e no mundo inteiro, né? Aí eu digo que isso, por isso que é algo que demora, não é só no primeiro mundo, né? Em todo o mundo. Enfim, vamos ver. É interessante, né? Fiquei pensando isso quando o Davidson estava falando. Eu falo, é Davidson, né? Quando o Davidson estava falando, eu fiquei pensando sobre isso. Interessante. Dol, mas uma curiosidade, que o Davidson comentou que o Adam Beck várias vezes comenta ali Também no por Twitter isso. dele. Mas Isso que me deu o trigger para essa, porque eu falei, pô, se eu pensar como o Beck, isso aqui é uma prova de conceito, é uma prova de trabalho, é um tipo, isso aqui gera o ok, e eventualmente a parte de memória não vai ser né, um limite. Aí pode ser que tenha até um meio de bloco, tem um fork que tem que ser feito daqui a alguns anos. Tem algum, né? Não tem uma coisa que tem que ser resolvida até. Então, Tem até lá. do Overflow. Mas uma coisa, o lobby, entre aspas, do Adam Beck seria para implementar o CT agora? Não. Não. Não, Ele desculpa. conversa sobre isso, né? Ele quer um esquema diferente do que é usado hoje em dia, que é o esquema El-Gamal. O esquema El-Gamal, ele tem uma prova de segurança. O que é isso? Você pode falar que seu algoritmo é seguro, e as pessoas podem acreditar em você, ou você pode provar isso. O esquema de El-Gamal, diferente do Peterson Commitment, que é o que é usado hoje em dia, ele é provadamente seguro. Existe uma prova de segurança de que você não pode fazer. Você tem um modelo de segurança, né? Tipo assim, eu provo que você não consegue gerar mais moedas do que deveria. É tipo, eu provo a corretude, correctness do meu algoritmo. Se eu faço uma conta e ele diz que é isso, então é isso. Está provado matematicamente. E aí ele, tipo, acabaria com essa desconfiança será que o esquema é realmente seguro? Porque existe uma prova de segurança, ele é provadamente seguro. Aí ele fala que não teria problema você colocar um esquema do tipo El-Gamal, que tem uma prova de segurança, e fazer uma implementação bem feita. Existe até como você provar que a sua implementação está correta, então você poderia ter essa extra paranoia aí, e aí não teria muito problema, porque é pura matemática, não tem confiança aí. Sabe que eu fico na Por dúvida parte se do afegão. realmente... Não, porque, Não, David, mas... é por parte do público geral. Já é difícil engolir o Bitcoin. Eu acho que essa proveness né, que a gente fala, você fala, como é que você chamou? É interessante. Qual é o nome? Correctness. Não. O que você precisa para somar no papel as UTXOs, para ter certeza de que Unconditional soundness. unconditional soundness é fundamental nessa etapa do Bitcoin. Unconditional soundness, para o afegão, para o cara que não entende matemática, para mim, basicamente. Para um usuário que, ou seja, entendeu? Eu nunca estudei a criptografia do Bitcoin, mas eu confio, né? Basicamente. Eu confio. A maioria das pessoas confia. Mas quem tá, né? Mas como é que eu chego, né? Como é que eu confio? Porque eu vejo essa unconditional soundness. Porque para minha cabecinha, né, ver aqueles números lá, eu poder ir atrás e saber que é público aqueles números, me faz pensar que isso é melhor, né, do que o outro, que é mais matemático, né, digamos.
Eu tô Ele não é, tentando... ele continua matemático, né? Ele continua Então, isso que eu tô falando, condicionado à né? matemática. No fim é a mesma coisa, mas para você convencer a pessoa normal aí hoje em dia que tem esse soundness, esse unconditional soundness, o Goldbug, todo mundo, né? Acho que ainda é fundamental ser público. É quase como a internet, não sei, talvez no começo que era pública mesmo. 100% pública e cada vez mais foi reduzindo, né? Ou seja, se você estava conectado à internet, né? Tinha acesso a tudo que estava público lá, né? Enfim. Mas você não acha que tem uma questão política também, Dolph? Porque se tivesse hoje em dia ocultação dos valores transferidos no Bitcoin, seria mais um ponto aí de food para espalharem, né? Ou seja, uma rede em que você transfere dinheiro, em que os valores são ocultos, e aí voltaria esse food de lavagem de dinheiro, enfim, drogas, corrupção, seria muito maior. Eu acho que a questão, como eu vejo, é mais política do que... O Adam Beck não está preocupado em testar se funciona confidential transactions ou não. Ele sabe que funciona. Não tem preocupação com isso. É uma questão, acho que, Não, é ter prova política. no tempo disso, para Pode outras ser. pessoas isso. Também, Não, também. não, e também a real é que Também. ele sabe, mas Acaba sendo isso. você sabe, mas você quer colocar em prática para ver se realmente funciona, e se tem alguma coisa que não pensei antes, que, enfim, Uhum, não é tão, uhum. ou, enfim. Tem só dois comentários para fazer. O primeiro é que realmente a parte de otimização, no longo prazo, a gente tende a diminuir. Por exemplo, essa range proof que você usa, poder provar que o valor está dentro de um determinado range. As primeiras, elas eram centenas de kilobytes, o tamanho dela, que é proibitivo. Só que aí, em 2017, 2018, se eu não me engano, o Peter, junto com alguns pesquisadores lá do MIT, fez a Bulletproof. A Bulletproof era só 1 kilobyte, se eu não me engano. Então, teve uma diminuição de 10 vezes no tamanho da range proof aí. Tanto que foi adotada na hora, assim, os caras lançaram um paper, a Monero já estava adotando, o pessoal já estava todo mundo adotando Bulletproof, hoje ela já é o padrão. Então, com o passar do tempo, a gente tende a ter aí um desenvolvimento cada vez maior nessa parte. E o segundo é que tanto o Adam Beck quanto o Andrew Poster, que é o chefe de desenvolvimento na Blockstream, na parte de criptografia, eles defendem que sejam feitos extension block, que é tipo, a gente deixa o bloco que tá, é tipo um segwit, você deixa o bloco que tá hoje, a parte que tem ali o unconditional sound, os valor do bonitinho, a gente deixa ela ali. Uhum. A gente faz um soft fork que adiciona uma espécie de um novo bloco. Esse novo bloco tem qualquer tecnologia de privacidade que você quer colocar, porque aí isso fica opt-in. Eu quero usar só a parte clássica ali do BTC, que é o bloco tradicional, que os valores são tudo não, tipo assim, estão tudo em claro, que é só aquele scriptzinho pronto, beleza, uso. Quero usar, sei lá, Mimblewimble com sei lá mais o que para privacidade. Você pode usar também nesse extension block. E aí você dá para fazer isso via soft fork, inclusive, que é o que eles propõem. Inclusive, uma curiosidade, quem desenvolveu o Mimblewimble foi exatamente o Andrew Poster. Cara, eu acho legal por um lado, mas por outro lado eu fico quando a gente tem distinção, né, de Bitcoin, digamos, tem Bitcoin que está no set de anonimidade público, tem Bitcoin que está no set de anonimidade Mimblewimble, às vezes eu acho que eu não consigo ver como, porque se você exige ir para o público, outra vez é que nem, é quase como o sistema fiduciário hoje em dia, né? Quando você exige ir para o fiat, né? Imaginando que o Bitcoin tem todas essas possibilidades, né? Se ele está de ser Mimblewimble, um privado aqui, privado ali, né? Mas não é 100%, né? 100%, porque não é privado, né? Ainda é pseudônimo, enfim, ainda é... A exchange ainda sabe que ela mandou, se você comprou no exchange, ela ainda vai saber que ela mandou aquela quantia para você, ela sabe quanto ela mandou. Aí depois ela não sabe o que acontece depois, né? Talvez, se ela tem uma boa rede aí né, de monitoração, ou está conectada com lojas também, recebendo dados, né, de compras e afim,
ela pode também, né, chegar às quantias ou entender quantias. Então tem né, não é 100%. E quando você ainda agrega o público a isso, enfim, né, eu fico meio em dúvida como funcionaria, se não seria mais um fardo do que um benefício, no fim das contas, né? Teria, enfim, ajuda a criar etapas no meio, né? Para você ir, sair e voltar, né? De repente, ajuda, mas sei lá, eu ainda acho que alguém vai começar a distinguir moeda que passou por esse processo de moeda que não passou por esse Comprometer processo. fungibilidade. A parte de fungibilidade. Não é só, ou seja, é fungível, teria fungibilidade, mas não teria gente que não aceitaria, né, um tipo de moeda específico, criaria distinção, né, entre se você acabou de vir de uma Mimblewimble, você entendeu? Se tiver algum vínculo que fica, se não for algum swap, alguma coisa. Cara, que nem tem gente que prefere receber em cash e não em cartão, ou em cheque. Eu acho que é a mesma coisa. Não compromete a fungibilidade do que está por trás, mas aí é uma preferência do recebedor, né? Tipo, não quero receber Lightning, quero receber Layer 1. Eu não quero Se você receber tá negociando com a moeda pessoa. de CoinJoin. Tem isso, hoje em dia é verdade. Tem exchange que discrimina, por exemplo, contra a moeda de CoinJoin. Enfim. Bom, perfeito. Feita essa introdução, foram desenvolvidas diferentes formas de se ter mais privacidade ou anonimidade, né? Algumas que a gente pode citar, Lightning Network, todas com seus trade-offs, né? Lightning Network, temos CoinJoin, tudo isso a gente já falou aqui no canal, dá para buscar ali o vídeo e você entender melhor sobre cada uma. Lightning Network, CoinJoin, PayJoin, Liquid na sidechain, e agora tem, estou falando algumas, e agora tem essa mini-mint que a gente quer falar agora. Então, Davidson, me explica um pouco sobre o que é essa mini-mint, por que a gente precisa de uma outra forma de camada para executar e ter anonimidade e privacidade, e qual que é a diferença, né? Qual que é o trade-off, o que se ganha, o que se perde com essa possibilidade aí do mini-mint em comparação com essas outras que eu falei, né? Lightning, CoinJoin, Liquid, as principais. A mini-mint, ela foi pensada para dar uma anonimidade maior para quem está usando a Lightning em um serviço custodial. Ela é uma ideia, ela usa uma ideia antiga, que eu acho legal desse background, para poder entender a motivação. Ela foi desenvolvida pelo David Chaum, que é um dos cypherpunks originais, em 1980, para empresas de cartão de crédito, para poder anonimizar ali as compras que você está fazendo. E como que funciona? Qual que é a ideia? Basicamente, você tem um tokenzinho, um IOU, Desculpa, só uma pausa. Dom, você pode compartilhar o negócio da Blockstream, que tem umas imagens ali, e talvez ajude para o pessoal ver aquelas imagens ficaram muito massas. O Davidson explica. Ótimo. Então, só volta, Davidson, você falou da background, foi criado começa daí, o David Chaum, eCash. Isso, foi criado, é assim que funciona o eCash, você já deve ter ouvido falar dele, um dos precursores aí do BTC. Aí você tem esse tokenzinho, você pode pensar como sendo o TXO lá do BTC. O que é o TXO? Ela tem um readme script, que geralmente pede a sua chave pública, tem um valorzinho, e aí, quando você vai gastar, o que você faz? Tá aqui meu TXO, eu tenho esse valor, e eu quero gastar isso aqui. E aí você prova que você pode gastar. O eCash, ele funciona assim, ele tem esses tokenzinhos, que a ideia é fazer esses tokenzinhos sendo representações de BTC. Ele vale um BTC. Tipo assim, você ainda precisa confiar no custodiante. Só que a ideia, a questão legal que eles fizeram aqui... Pera, só uma pausa aí. Então, esse negócio funciona. Tem uma federação, um grupo de pessoas, eu envio o BTC e eles e esse BTC fica ancorado, de certa forma, com um token que eles vão me dar, que equivale à quantidade de BTCs que eu enviei. Isso. Ele faz o mint desse token.
faz o mint desse token, e aí eu tenho a promessa de BTC. Claro, é uma promessa de BTC, não é o BTC, só que aqui a gente está falando coisa para usar no dia a dia, algo que tem, isso aqui tem uma escalabilidade muito maior. Então, é aquele velho negócio. Para fazer o holding lá e tal, é on-chain, não tem o que inventar. Mas para gastar, você pode levar para um mint. O mint tradicional, ele não teria a parte da privacidade, porque ele poderia saber tudo que está acontecendo. Ele sabe que, sei lá, o Ivan tem tantos BTC, o Raja tem tantos, o Dov tem tantos, porque não tem nenhuma camada de privacidade. Desculpa, isso é o que acontece quando se usa Liquid, ou seja, é privado para quem está olhando ali a rede, mas para os mineradores ali, para quem está na federação, eles sabem. É isso que você está me dizendo? Não, a Liquid não é assim, não. A Liquid, isso seria se você estivesse usando uma Blue. Uma Blue, uma outra wallet Lightning custodial. A Phoenix não é, porque a Phoenix usa um sistema diferente. Mas se você estivesse usando a Blue na custodial deles, seria esse o caso. Ou se você pega um swap com um site terceiro aí que faz swap, ao invés de tipo fazer o mint, porque uma coisa é você fazer o mint, outra coisa é o que a maioria das pessoas faz, que é fazer um swap usando um site aí de um federado, né? Aí nesse caso, aquele federado sabe 100%, ou seja, toda a tua interação com o site do federado para fazer o swap ou como você fez o swap, tem aí um risco, tem alguém aí que pode estar coletando informação, né? Até para proteção por fraude, sei lá qual pode ser motivação, né? Ou pode até ser não maliciosa, mas que termina sendo, de repente, roubada, né? Enfim. Pode ser simplesmente para estatística, né? De uso do site e tal, para manter para entender o que acontece, né? Quem está usando, enfim. Não com intenção maliciosa, mas tá. Mas o minting, entendi. O minting é diferente. Quando o cara faz usando o Node da Liquid, né? Aí é outro esquema, né? Você tem muito mais privacidade na hora que você está tipo transferindo do seu hold para uma carteira Liquid totalmente soberano, sem, né, ninguém no meio. Você tipo cria um canal. Não, agora você me confundiu. Liquid ou Mint? Misturou. No caso a Liquid, mas também na verdade, o Mint é o mesmo modelo. Não interage tanto com a Liquid. Porque a Liquid, o modelo da Liquid ou você coloca a liquidez fazendo um peg-in, ou tira a liquidez fazendo um peg-out. Quando você está lá dentro, que você tem uma transação Liquid, ninguém, nem mesmo a federação, consegue fazer o unblind daqueles valores. É matemática. Ninguém tem essa chave. Você tem essa chave, ninguém mais tem, só você consegue fazer o unblind. O que eles podem coletar é tipo assim, eu mandei a minha transação on-chain pro federado, aí o federado me manda naquele outro output Liquid, então ele sabe que existe um link aí. Isso aí ele consegue descobrir. E ele pode fazer um tracing, né? Porque ele consegue ver esse aqui mandou para aquele, que mandou para aquele, que mandou para aquele, então ele consegue construir uma heurística em cima disso. Mas decifrar o valor ali, não. A criptografia homomórfica ali, ela, independente de quem você seja, só quem tem a chave consegue ver. O Mint, ele é basicamente como se fosse uma espécie de um banco descentralizado, o pessoal está falando aí, eu não gosto dessa palavra descentralizado, que virou buzzword, mas é basicamente isso. Aí a ideia é que você tem uma federação, um grupo de pessoas, pode ser qualquer tamanho, você pode fazer tipo a federação dos bitcoinheiros, vocês estão BTC Pay Server, agora vocês têm a federação SUS também. Aí vocês são quatro chaves que precisam autenticar, precisam assinar para que algo aconteça. E os seus fundos vão ficar em um multisig dessas 4 chaves. Vai ficar ali sob controle de vocês 4. E aí, vamos supor que eu queira fazer um mint na federação. O que é isso? Eu quero te mandar BTC, on-chain, e aí você vai me entregar esse tokenzinho falando que vale tantos BTC de acordo com o que eu enviei. A parte de privacidade aqui, para acabar com o link, usa esse negócio chamado Blind Signature. Que quando você cria o token, que é o IOU lá, que é o tokenzinho que eu vou segurar, o sintético de BTC, por assim dizer, eu vou criar um nonce. Vou pegar aleatoriamente, aqui embaixo tem o processo de criação do... Aqui, ó, vou pegar aleatoriamente um nonce. Nonce significa number used once, número usado apenas uma vez,
e eu vou pegar esse nonce aleatoriamente, pegar qualquer fonte de aleatoriedade. E eu vou pegar uma outra chave, uma chave privada, chamada Blinding Key. O que essa Blinding Key vai fazer? Ela vai criptografar o dado. Vai pegar o dado e vai transformar ele num negócio nonsense, ali que não faz sentido sem você fazer o processo inverso. Só que o legal desse tipo de criptografia é que ela usa também criptografia homomórfica. Então, se eu fizer uma operação com um texto cifrado, com um texto criptografado, a versão embaralhada dele, é análogo a fazer a mesma coisa com o texto original, que é a criptografia homomórfica. Então, eu envio o meu nonce para o Mint, o cara que tem uma das chaves, por exemplo, eu mando para o Ivan. Aí, eu mando o nonce ofuscado, o blind nonce. Aí ele vai pegar aquele blind nonce e vai olhar a minha transação on-chain também, que eu mando para ele, que seria o passo 3, e aí ele vai pegar, tá, esse nonce me mandou tantos BTCs. E aí ele vai criar a fichinha ali, tipo, falando isso. Esse nonce tem tantos BTCs. Só que esse nonce ele ainda está blind, ele está ofuscado. Eu não sei que nonce é esse. E aí o Ivan ele vai pegar isso e vai assinar, criando uma assinatura ofuscada. Aqui a assinatura está ofuscada. E aí ele vai me retornar essa assinatura dele. Ele está falando, eu, Ivan, autorizo esse tanto de BTC para esse nonce. E ele vai me entregar isso. Ele vai me entregar essa fichinha. E aí, quando eu receber essa fichinha e assinatura, como só eu tenho a chave de unblind, a chave de desofuscação, eu consigo desofuscar não só o meu nonce, como também a assinatura. Quando eu faço o processo de desofuscação da assinatura, eu obtenho uma assinatura para o meu nonce original. Então, aqui, o Ivan, ele não aprendeu nada sobre o meu nonce, porque ele recebeu o meu nonce ofuscado. Como ele não tem a chave de desofuscação, ele não consegue aprender qual que era o meu nonce. E qual que é a graça disso? A graça é que depois, vamos supor que eu queira pegar de volta os meus BTCs. Eu envio para o Ivan essa fichinha, o nonce e a assinatura. E o Ivan vai receber, ele vai olhar num banco de dados interno para ver os nonces que já foram utilizados, para poder prevenir gasto duplo. Se ele não tiver ali, ele fala assim, me envia um endereço BTC que eu te envio os BTCs. Eu mando meu endereço e o Ivan me manda o dinheiro. Com esse processo aqui, você pegando a minha assinatura e o nonce, você não consegue dizer qual que era esse cara aqui. Você recebeu esse cara, fez o processo com ele, mas você não sabe a ligação entre esses dois caras. Então, não existe nenhum link, não existe nenhuma relação entre quando eu criei e quando eu gastei. Você não sabe que eu gastei aquele que eu criei ali atrás. Isso é impossível de dizer. Então, não existe. Na transação BTC, você tem um input e output. Você sabe que existe uma relação clara entre o input e o output. Aqui, essa relação não existe, por causa da blind signature. Só que o Ivan ele ainda sabe que esse dinheiro foi depositado, porque você verificou isso aqui no passo 3 aqui, você verificou que eu mandei o dinheiro para você, e como você guarda todos os nonces que já foram utilizados no Mint, você consegue saber também que eu não estou fazendo gasto duplo. Se eu tentar fazer gasto duplo, o nonce vai aparecer nesse banco de dados. Então, assim eu consigo eliminar os links e adicionar mais privacidade nesses sistemas onde seria tipo, imagina um LNBits. No LNBits, o cara que é dono do LNBits consegue saber exatamente o que está acontecendo. Ele consegue saber tudo de todas as contas. Aqui ele não consegue. Aqui é impossível dizer por causa da blind signature. E aí você faz isso numa federação, porque aí você tem muito mais pessoas dentro da federação, e aí você começa a dispersar a confiança, né? Em vez de você confiar em uma pessoa só, tem um grupo de pessoas, e existe um dilema do prisioneiro, aí essas pessoas, talvez não seja de interesse delas perder a reputação delas, né? Existe um sistema de reputação aqui em jogo, se elas tentarem roubar os fundos, talvez vão perder a reputação. Então, o ganso dos ovos de ouro. Matar o ganso dos ovos de ouro. Se funcionar, é muita taxa de transação, né? Tem um benefício. Isso, o legal dela é que ele consegue fazer muitas transações por segundo e de maneira eficiente, que a única coisa que o Mint precisa guardar é esse nonce ledger aqui, ó. Nem esses tokens que ele criou aqui, ele precisa guardar.
Se ele não quiser, porque ele não precisa disso aqui, o cara vai mandar depois para ele, tá aqui, você assinou essa fichinha aqui para mim. Aí, tá, a minha assinatura com a minha chave, então é válida. Aí, esse é o FedMint, que é tipo Mint federado. Aí, por que Lightning? De onde vem a Lightning nisso? Isso. Um dos problemas que existia com o eCash era a questão da comunicação entre mints. Você poderia ter vários mints, e como que esses mints se comunicariam? Existiria uma taxa de câmbio entre eles? Seria uma coisa meio nonsense. Como uma pessoa de um mint paga para o outro? Essas perguntas aí. A ideia aqui é que ao invés de fazer essa transação on-chain, você passa tudo pela Lightning. Se eu quero pagar para outra pessoa que está em outro mint, eu quero pagar do mint dos bitcoinheiros para o mint do Miguel, sei lá. Eu faço uma transação on-chain por debaixo dos panos, e aí eu uso uma transação Lightning por debaixo dos panos, e aí os mints podem se comunicar. E, tipo assim, eu faço meu mint aqui, vocês façam os seus, e todo mundo faz, tipo assim, todo mundo que é mais tech save, que é mais roda full node e tal, faz o seu próprio mint, tem uma livre competição entre mints, e você não tem problema de ficar trocando de moeda, porque é tudo BTC no debaixo dos panos. Interessante, hein? Não, então, bem descentralizado. Gosto disso, interessante. É quase Sim, como qualquer um pode abrir a federação dele. Isso é Como que interessante. você acha que isso vai se desenrolar no mercado real? Tipo, Cara, quais são as aplicações reais? só uma especulação assim, sem. Como eu escuto vendo isso aí, imagina El Salvador começa, ou tipo os estados, imagina um federal, né? Cada estado tem um mint, é um peer do mint. Você tem uma governança de finanças, né? Digamos, estatal. Enfim, é uma merda, né? Dando ideia para o estado usar o BTC, né? Mas de repente, pelo menos resolve as finanças, né? Vamos começar pelo básico, né? Que é tipo tirar a finança da mão, né? Pelo menos eles têm que se atrelar a essa finança, né? Seria uma forma de você atrelar o Bitcoin a eles, não ao contrário, né? Eles estão presos com o Bitcoin agora. Então, tipo, essa mint entre os estados, né? Para ter um tipo de, né, governança BTC local, nacional, sei lá. Moeda E nacional. cada. Não, é nacional. E você quer usar Bitcoin naquele país, tranquilo, entra no Mint. Tem que fazer o PEG lá, tem que fazer o. Coloca o seu BTC aqui na nossa federação. E aí você pode usar no país, né? Dentro daquela federação. Tem a desvantagem, né? Ou seja, essa parte de interoperabilidade, né? Não sei como funcionaria, mas talvez seja interessante de todas as formas, né? Para um estado, seria uma forma de ter uma reserva artificial de Bitcoin, né? Ou seja, ter gente dentro que fez o PEG naquele mint, né? Não sei como funcionaria a transferência via Lightning entre países, digamos. Não, é meio estranho, né? Usar. A gente sempre pensou que seria on-chain, transferência. Vai ser on-chain, né? Não vai ser via Lightning. Então fechar canal, sei lá. O que você acha, Depende. Davidson? Como é que você acha que vai ser usado aí? Pelo menos, ou a princípio e tal? Como é que a aplicação disso aí? Principalmente questão de levar o BTC para as massas. 7 bilhões de pessoas utilizando on-chain não dá. A Lightning dá, mas com ressalvas. Isso aqui é bem mais tranquilo de se levar para 7 bilhões de pessoas. É o primeiro caso de uso. A questão de descentralizar essa parte de quem controla os bancos, e não banco no sentido tradicional de instituição, mas aquele que faz a custódia do dinheiro, talvez até dar alguns créditos ali, um sistema de reputação, que é o que a gente fala muito no Discord, eu tenho um amigo que eu confio nele, eu posso emprestar para ele meus BTCs aqui no meu RLBits e ele usa. Acho que é mais essa questão de uso no varejo. Eu não vejo muito usar assim por institucional, grande, utilizando isso aqui. Pera, eu não entendi quando você falou que a Lightning seria com ressalvas para 7 bilhões de pessoas. Onde você está ganhando? Qual que é o ganho aí com a Mint?
que permite para 7 bilhões com a Lightning está dizendo que não, pelo menos foi o que Tem eu uma entendi. confiança mínima. Você vai usar um token que é emitido pela federação, que, enfim, acaba escalando melhor e é mais fácil. Você introduz um pouco de confiança e consegue escalar melhor. Eu acho que é isso que ele quis dizer. A Lightning ela tá melhorando, tá? Se continuar do jeito que tá, provavelmente ela vai dar conta ou chegar perto. E tem um problema do onboarding, que provavelmente vai ser resolvido com... esqueci o nome da melhoria lá para poder permitir as pessoas abrirem canais. Uhum. Tem a parte de melhorar a experiência de usar Lightning, de gerenciar fundos, que é uma coisa que muita gente reclama. A questão de que o grafo, né, todos os nodes da Lightning, eles estão ficando cada vez maior. Tipo assim, você tem o meu node está conectado com o node do Dov por um canal, aí está conectado com o node do Miguel com outro canal. Eles formam um que a gente chama de grafo, né? São os nodes com os canais conectando eles, são linhas conectando eles. Ele está ficando cada vez maior e chega a um ponto, e os algoritmos de fazer roteamento nesse cara, tipo assim, eu mando para esse node, que manda para aquele, que manda para aquele, e chega no meu destino. Isso está ficando cada vez mais caro de se fazer, porque esses algoritmos de fazer busca em grafos, eles são bem horrorosos. São de escalabilidade. Então, assim, existe, por exemplo, para esse problema do crescimento do grafo, existe o Trampoline Routing, que resolve isso de maneira satisfatória. Também questão de privacidade, para quando você recebe na Lightning, você fica muito exposto, porque você está dando o ID do seu node, né? Quando você está recebendo, você fala o ID do seu node para poder a pessoa conseguir rotear para você. Existem propostas para ajudar nisso, que uma delas é eu nunca sei falar, Rendezvous Routing, que é baseado no Tor. Baseado em como o Tor funciona. Então, assim, não digo isso como tentando fazer detrimento da Lightning, sou um dos entusiastas da Lightning, mas ainda existem ressalvas, por enquanto. E eu acho que isso um Layer 3, então? Sim, você poderia considerar, porque como ele roda em cima da Lightning, né? Ele ficaria ali junto com o RGB e esses outros negócios. Um banco em cima da Lightning, um banco Isso. privado. Pera, mas quando você faz o primeiro PEG é online, é uma multisig, é on-chain, online, é on-chain. O multisig aqui, ele está na coordenação desses fundos. Quando você manda esses fundos aqui, ó, essa transação on-chain. Aqui, você manda um chain ou Lightning, aqui ele colocou um chain para exemplificar, mas pode ser uma transação Lightning. Okay. Só que quem está controlando o endereço para que esses fundos vá é um multisig. Então aqui embaixo, quando eu quero sacar, quem tem que assinar isso aqui é a federação, não é uma pessoa só. Porque esses fundos aqui, eles estão no multisig mesmo. Ou no caso do canal Lightning, você consegue fazer um canal Lightning, que é na verdade vários participantes, só que o seu node, ele é a soma de todas essas chaves. Você consegue fazer coisas assim. Que aí você precisaria de todos os participantes assinarem, para você agregar a assinatura e fazer ela virar uma só. E só para ficar claro, os valores das transações também estão ocultos? Não. Por enquanto não, é um problema em aberto para esse tipo de coisa aqui. O que eles fazem é criar value tiers, que é tipo, só é permitido valores nesses valores aqui, como se fossem as notas de banco que são padronizadas, só tem 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Você coloca essas tiers de valores, porque aí você cria um set de anonimidade. Claro. Eu, como leigo, vejo duas diferenças ou uma diferença básica entre Liquid e Mint, né? Que na Liquid você tem valores ocultos, mas o pessoal da rede pode seguir qual foi o caminho, né, dos endereços para onde esses BTCs líquidos foram enviados. Já no Mint, você não tem ocultação dos valores, mas você tem ocultação do caminho que a transação seguiu, né? Caminho dos endereços. Perfeito. Tá bom, legal. Cada usuário, cada necessidade, né? Cada usuário uma necessidade diferente, cada caso uma necessidade diferente. O caminho dos endereços, eu acho que geralmente acho que é mais
é mais crítico até do que o valor, né? Especialmente tendo essa, né, valores pré-determinados, né, de Satoshi, por exemplo. É bem, né, como é bem mais crítico o endereço. Então é interessante esse modelo aqui. Eu não sei, a parte Lightning eu ainda. É que eu vejo isso como um modelo que pode ser adotado, como eu falei, por uma cidade, por algo grande mesmo, né? Sim, E sim. você elimina a necessidade de Lightning. É só. Depois a parte é só um chain entre estados, sei lá, entre Você usa empresa, Lightning para corporação settlement. X, corporação Y, enfim. É que só relembrando, né, Dov, a Liquid serve muito para um público, por exemplo, exchanges, né, que precisam fazer uma transferência de valores grandes e para evitar, por exemplo, manipulação de mercado, que tem esses whale alerts, né, esses avisos de transações grandes de BTCs que estão sendo movimentadas, acaba ocultando isso. Então, a Liquid serve bastante também, mas Sim, principalmente entendi. para esse tipo de caso. E na Mint já é outra coisa, né? Não quer ocultar valor, você quer uma privacidade de para onde, qual o caminho que esse BTC está seguindo, e com uma vantagem em comparação com a Lightning, que você pode guardar offline isso, né? Você tem uma chave privada, você pode guardar ela cold, não precisa deixar ela on-chain, né? Online aí com hot com a Lightning. Então, a parte dos valores aqui, eles colocaram que ainda é uma coisa em aberto, né? Eles estão tentando resolver isso, colocar ali o valor dentro do tokenzinho, da parte criptografada dele. Ainda é algo em aberto. Tem muita discussão aqui nessa thread que eles Entendi, né? colocaram aqui, muita coisa legal. Aqui ele mesmo deixa claro que a parte da Lightning ainda não está fechada, ainda é um top em desenvolvimento, além do protocolo de consenso entre a federação ali, exatamente como fazer isso, né? BFT é Byzantine Fault Tolerance, que é tipo, se uma parte dos caras ficarem, até uma certa parte dos caras podem não cooperar, dos membros da federação pode não cooperar, que o sistema ainda funciona. Isso que é Byzantine Fault Tolerance. No caso do BTC, a gente sabe que é 51% geralmente, né? Que a gente precisa de 51% dos mineradores, sem considerar, claro, UASF, coisas do sentido. Esse é a threshold de tolerância do BTC. Aqui a gente não sabe exatamente qual sistema a gente vai usar, a gente não sabe qual é esse threshold, qual seria o melhor utilizar, porque sistemas mais complexos como o BTC, ele aumenta esse threshold muito alto, porque a maioria desses sistemas é um terço está comprometido, acabou, já era. No BTC a gente tem 51% com ressalvas, dependendo do tipo de ação da ataque, você precisa de 75%, que é se você for fazer um ataque de anti-block, por exemplo. Qual é o nível de tolerância que a gente precisa aqui? Ainda não, a gente não sabe, a gente precisa de um terço clássico, que, por exemplo, protocolos Proof of Stake são um terço também. Será que já é o suficiente? Será que a gente precisa ir mais para o lado do BTC? Então tem vários problemas em aberto ainda. Sim, é um projeto que está em desenvolvimento ainda, né? Que recebeu esse grant aí, essa grana do pessoal da Blockstream, mas que está em desenvolvimento. O que eu queria te perguntar, Davidson, era qual é a facilidade para rodar para ser um mint, para rodar um node aí, para fazer um mint dessa rede? Você sabe, não? Seria algo Relativamente fácil. simples? Relativamente fácil. Contanto que o software seja legal, né? Se o software for amigável, a única coisa que você precisa guardar é isso aqui, esse nonce ledger. Como o nonce, ele geralmente é, tipo, número de 256 bits, você vai precisar de um HDzinho de 1 tera ali, mas nada exorbitante. E aí você vai, à medida que você vai escalando, claro, você vai aumentando, melhorando ali a performance da sua máquina. Mas se você for rodar um mint médio ali, não é muito difícil. Precisa, assim, de um hardware astronômico, não. Perfeito. Maravilha. Ah lá. Comentários Como é que chama finais? mesmo? Como é que chama? Mini Minimint. Mint, que é baseado no eCash. Interessante, E hein? aí as tretas lá do David Chaum, que ele estava tentando fazer um sistema. Ele ficou bravo com o pessoal da processador de pagamento, que
que ele queria implementar isso aqui, aí eles não quiseram, aí ele foi e fez o eCash. Só que aí ele acabou não continuando exatamente por causa dessa questão do atrito entre mints, que ele não queria que fosse um mint só. Aí como tinha muito atrito entre os mints, ele acabou desistindo de fazer isso, mas aí ele mesmo já reconheceu que seria uma boa usar os mints usarem um token backed by BTC, né, tipo, com laço em BTC, uma conversão com BTC, e que aí diminuía esse atrito, ou acabava com ele, basicamente, e aí você conseguia fazer esses Fed Mint, esses, antigamente chamava Xiaomi Mint, que é por causa do David Shaw. Muito bom. Porque aqui não tem, aqui o cara hoje tá difícil, né? Não, tipo, porque imagina num eCash, né? Você tinha que ter numa conta a grana. O federado tinha uma grana numa conta porque ele tinha que passar para o outro. Eles faziam o sistema, né, todo digital, caramba, mas no fim tinha um cara segurando o dólar lá atrás, né? A federação era um cara segurando o dólar. Aqui é um cara com BTC, que quando você manda a chave pro Node, o BTC é liberado, não tem papo. Não tem hoje não dá, amanhã eu te passo. Garantido. Essa é a diferença. Por isso que não funcionou o eCash e talvez essa implementação aqui com o Bitcoin, né, por trás, possa ter alguma atração aí. Vamos ver o que acontece.